Olha aí, foi feito o acordo, hein? Foi feito aí o acordo grande mídia com parte aí do mercado financeiro para tentar derrubar o governo Lula de todas as maneiras. Então, o jornalismo de guerra que a gente viu principalmente na Globo em 2004, mas principalmente em 2005, 2006. Aí depois parou um pouquinho, né, perderam a eleição e voltou com tudo em 2011, 12, aí 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aquele jornalismo está de volta. Não é só na Globo. Eu cito a Globo porque é o portal aí, o canal, tudo mais, com mais audiência no país. Tem inúmeras rádios, portais, jornais, TV aberta, TV fechada, mas nisso entram todos os veículos e com o grande consórcio aí da grande imprensa do Brasil, a imprensa comercial, que é financiada pelo mercado financeiro. Eu vi alguns comentários aí no Plantão Brasil aqui no YouTube, dizendo: ai, Thiago, parece que a Globo é até paga para defender os interesses dos Estados Unidos. Pô, gente, parece. É. Mas quem são os principais anunciantes? São multinacionais, são empresas do mercado financeiro. Essas empresas têm amplo financiamento dos Estados Unidos. E aí eles pagam para a Globo e a Globo dá a opinião que eles querem. É por isso que você vê lá, gente. Você vê, nossa, estão matando criancinhas. Aí aparece a Renata Lopretti no Globo News com um gráfico assim, ó, dizendo: olha, tem muita criança morrendo porque na sociedade palestina tem quase 4 filhos por mulher. Então eles têm muita criança lá, eles dão à luz demais, eles têm filhos, por isso tem criança morrendo, eles têm filhos demais. É isso aí, quem paga dá as ordens. E agora, quem paga tá falando, ó, é para enquadrar o governo Lula. O pretexto que estão usando aí nos últimos 10 dias, muita gente não tá sabendo, então eu venho dizer aqui a você na esquerda. A imprensa tá usando uma declaração do Lula, o Lula deu um café da manhã, esse é o erro do Lula, ele é legal demais com a imprensa, são abutres, são parasitas, a imprensa brasileira, a grande mídia, parasita. O Lula deu um café da manhã com tudo do bom e do melhor para os jornalistas da grande imprensa que cobrem o Palácio do Planalto. Nesse café da manhã, num clima relaxado, todo mundo feliz, o Lula vai lá e fala: olha, o Lula repetiu o que falaram os principais economistas do Brasil e do mundo sobre o Brasil nos últimos meses. Olha, a nossa meta fiscal é zero, meta de superávit ou déficit é zero, mas não precisa ser zero. Pode ter aí um resultado negativo em 0,25, em meio ponto. Isso não é o fim do mundo, não. Olha, para quem não está entendendo a declaração, ou para quem viu só parte disso na imprensa, é o seguinte: tem sempre ali no PIB do país tem o déficit ou superávit, que é o quanto o governo gasta e quanto arrecada lá no fim do ano essa conta. E aí, muitos economistas estão falando ao longo do ano o seguinte: olha, o Bolsonaro tinha sempre resultados negativos. Dificilmente o Lula vai conseguir um resultado positivo, ou até um resultado zero, porque o governo Lula no primeiro ano tem que fazer muitos investimentos, mas esses investimentos vão aumentar a arrecadação nos próximos anos. Então, mesmo que seja negativo agora, não é o fim do mundo, porque você está plantando para colher depois. Então, imagina que você aí tem, eu vou te dar um exemplo aí, imagina que você aí tem um monte de semente, aí você fala: pô, vou plantar, mas você vai ter que gastar com a água, com as sementes que você comprou, vai ter que gastar talvez com adubo, com não sei o que, mas lá na frente você vai colher e valeu muito mais. Então é isso que o Lula está fazendo, e aí inúmeros economistas falaram isso. O Lula, num clima descontraído, se sentindo ali seguro na frente desses abutres, falou isso: ó, não é o fim do mundo. Nossa, a imprensa caiu matando. Como? O Lula está aceitando um resultado negativo na economia em 0,5, o quê? Aí o mercado fez pressão, a bolsa caiu, o dólar subiu, aí ficou aquela, só que depois a bolsa voltou a subir, o dólar voltou a cair, tá em 4,89 o dólar. 4,89 fechou na sexta-feira o dólar. Aí você fala: resultado assim, tá caindo. Não dá para falar que o Lula sumiu com 5,60, tá 4,89. Mas mas já caiu, já subiu, já caiu, já subiu. Mas tá na queda. Não. Você teve aí editorial é a opinião do veículo. Você teve da Folha, do Estadão, do O Globo, dos 3 maiores jornais do país. Você teve no Globo News, quando não está falando bem de Israel, passando o crime para o genocídio, o Globo News está falando de meta fiscal e escalando aí Miriam Leitão, Merval Pereira, Demetrio Magnoli e outros abutres, outros aí, esse pessoal que é de tudo menos jornalista, para
detonar o Lula, para detonar e falar, essa fala do Lula, o Estadão falou que, olha, o Lula retrocedeu aí nesses últimos anos, ele só retrocede, ele fala, Começou, quando são todos os veículos de imprensa juntos na mesma coisa, ainda mais pegando numa fala dele, é porque tá começando. Só que aí veio a pior parte. Veio a tentativa de criar picuinha dentro do governo. Aí colunistas aí dos grandes veículos começaram a falar não só nas suas colunas escritas, mas também nas câmeras que, olha, o Lula está desautorizando o ministro Haddad. O Haddad não tem poder no governo. Olha, o Haddad, nossa, alas do PT já nem querem mais o Haddad para 2026, viu? Já não quer. Gente, todo mundo sabe que o plano é o Lula ser reeleito, ninguém tá falando de Haddad. Por acaso o Lula não quiser, todo mundo sabe que é o Haddad. Mas não, alas do PT não querem, não, porque olha, tem uma rejeição, olha, o Haddad está ali desagradando. Não tem nada disso, nada disso. Todos aí coesos no governo, então um clima de união e tudo mais. O Haddad tem que falar de um jeito para o mercado financeiro. O Lula falou uma coisa porque ele se sentiu na liberdade porque os próprios aí economistas do mercado financeiro estavam falando o que ele falou. Aí ele falou, repetiu. Aí, caiu, porque ele é o presidente, ele não pode falar isso. Aí eu vi aí jornalistas da Folha dizendo que, olha, o Lula tem que aprender com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pelo menos não se metia em economia. 133 milhões de brasileiros estavam passando fome no governo Bolsonaro. A imprensa criou até um novo termo, insegurança alimentar, que era o termo para quem está literalmente passando fome, para quem está com a barriga roncando e não sabe quando é a próxima refeição e não tem comida suficiente para todo mundo em casa, tá? Então tem 4 pessoas na sua casa, você sabe que tem comida para 1 ou 2 no máximo, então vai comer 4 mal, vai ficar 4 pessoas aí com fome, para comer um pouquinho aí, para não ficar 1 ou 2 sem comer nada, fora as famílias que ficam aí a mãe e o pai sem comer nada para dar para os filhos. É isso! Mas o Lula tem que aprender com o Bolsonaro. Essa é a imprensa brasileira. Por quê? Esse ataque não vem da imprensa brasileira. Tiago, não. Pensa, quem paga? Quem assina o cheque? Mercado financeiro. Quem assina o cheque do mercado financeiro brasileiro? Lá em cima, Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos apoiam isso aí. Por quê? Porque tá tendo aí uma revolução que não foi esperada pelo governo americano. Eu acredito que se o Joe Biden pudesse ver o futuro, talvez ele até apoiasse o golpe de Estado do Bolsonaro em termos que desse aí para ele fazer alguma coisa. Porque, olha, o Lula indicou a Dilma para presidenta do Banco dos BRICS. A Dilma começou a articular, e a Dilma, eu vou falar, eu fiz não é nem crítica, viu? Eu falei aqui um fato sobre a Dilma por muitos e muitos anos, e eu lembro que eu fui o primeiro a falar isso aqui. Desde 2019 eu falo, a Dilma é muito técnica. Colocar a Dilma como presidenta foi um erro gigantesco. A Dilma consegue lidar com qualquer um no campo técnico. A Dilma não faz política com os bandidos do Centrão. Ela não tem paciência para isso. Deu no que deu, golpe. Mas você coloca a Dilma para falar com líderes mundiais, com banqueiros, com gente aí, ministros da economia, a Dilma vai dar show. E a Dilma está dando show. A Dilma está falando aí com ministros da economia, líderes aí, chefes de Estado de toda a Ásia, principalmente a Ásia, da África, alguns da América Latina também, e ela está dando show. Ela está expandindo o Banco dos BRICS, fazendo inúmeros investimentos aí, mostrando que a gente vai investir no desenvolvimento dos países do chamado Sul Global. Eu vi aí bolsominions e até uma jornalista aí da Globo fazendo chacota da Dilma, com uma fala dela que fala, os países do norte global, que na verdade tem alguns que estão no hemisfério sul, e tem o sul global, que na verdade tem alguns países do hemisfério norte. Ela usou o termo ali, sul global, são os países, a maioria estão no hemisfério sul, mas alguns estão no hemisfério norte, e são os países em desenvolvimento, ou os países de terceiro mundo, usa aí a nomenclatura que quiser. E o norte global são os países de primeiro mundo, ou desenvolvidos. Aí a diferença é que a Rússia faz parte hoje do chamado sul global, porque está aí do lado do BRICS. E a Austrália, que fica no hemisfério sul, faz parte do norte global, porque sempre foi apoiada pela Inglaterra e Estados Unidos. Tá, voltando ao assunto, começou uma mega revolução.
essa revolução, para tentar barrar essa revolução, os Estados Unidos abriram uma frente de batalha na Ucrânia. A imprensa toda falou: a Rússia invadiu a Ucrânia. Mostrei aqui, quem é plantonista aí há mais de 1 ano e meio, vai lembrar que eu mostrei aqui até documentos secretos dos Estados Unidos de 2008, que o Julian Assange, que está aí, um jornalista que está aí para pegar prisão perpétua por mostrá-los, mostrou dizendo que os Estados Unidos sabiam desde 2008 e planejaram que isso acontecesse. Eles sabiam que se tivesse uma chance da Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia invadiria a Ucrânia. Então eles foram planejando, teve um golpe de Estado lá, colocaram o governo fantoche lá, foram seduzindo o governo fantoche até que conseguissem ali um convite praticamente formal da OTAN e declarações, inúmeras declarações aí do presidente fantoche da Ucrânia de que iria entrar na OTAN. Deu o que aconteceu, a Rússia invadiu a Ucrânia e aí começou a guerra. Então começaram ali uma frente de batalha contra a Rússia. Tentaram uma guerra em Taiwan de todas as maneiras, só que o governo de Taiwan não é fantoche o suficiente para fazer essa loucura, então isso ficou meio em pausa. Não tinham mais o que fazer porque estavam perdendo, sendo achincalhados com a missão na Ucrânia, e o próprio eleitorado norte-americano parou de querer dar dinheiro para a Ucrânia. Assim, pô, a gente não tem aqui SUS, não tem SUS lá, e cada vez é um problema maior que está sendo mostrado para os Estados Unidos o seguinte: ó, outros países têm, e vocês aí quebram um braço para $10 mil. E os americanos estão cada vez mais irritados com essa situação. Isso é motivo de chacota em redes sociais. Olha, desde que eu mudei para o México, eu vejo, aparece muita coisa dos Estados Unidos no meu TikTok, eles realmente ficam irritados com isso, viu? E o país dando aí bilhões e bilhões e bilhões, já $50 bilhões para a Ucrânia. E assim, tem gente pobre aqui, pô, investe no país. Aí começou a ficar ruim eleitoralmente. Então, qual é o assunto aí que é praticamente unanimidade nacional? Israel. Então, guerra lá em Israel. Um grupo financiado pelos Estados Unidos, que é o Hamas, solta lá alguns foguetes em Israel, mata um monte de gente, e isso faz com que Israel possa matar muito mais. E aí o governo americano, Joe Biden, manda para o Congresso, foi aprovado quase com unanimidade, $14 bilhões para a guerra. Ele jamais conseguiria aprovar mais $14 bilhões para a Ucrânia, tá? Jamais. E aí os mercados estão felizes aí, vai ter uma terceira guerra. O que eles querem é barrar o crescimento do BRICS. Colocar aí países do BRICS que estavam em paz, a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, que agora estavam em paz com a articulação feita pela China, eles jogarem uns contra os outros, porque alguns cobram dos outros. Peraí, você não vai fazer nada para impedir o genocídio? Você não vai fazer nada? E ninguém está fazendo nada no momento, porque todo mundo sabe que se fizer alguma coisa, isso vai tornar uma guerra maior ainda, que é o que os Estados Unidos querem. Eles sabem que querem isso. E aí, em Washington, você vê que o controle da narrativa foi completamente perdido por esse pessoal. Você vê em Washington uma mega manifestação. Eu coloquei aqui, ó, essa câmera tá na velocidade, já estava na velocidade 3 ou 4, eu coloquei mais 5, você vê que tá muito rápido, mas você vê quanta gente passando isso em Washington, tá? Em apoio à Palestina. Esse vídeo aqui tinha 3 minutos, eu transformei ele em 18 segundos, mas antes, em 3 minutos já era em câmera rápida. Você vê que aí não dá nem para ver uma pessoa andando, vai todo mundo passando. Então, centenas de milhares de pessoas em Washington protestando aí pela Palestina e pedindo cessar-fogo. Peraí. Então, estão perdendo o controle da narrativa, o Biden está perdendo aí muita popularidade. Quem está fazendo aí essa mega revolução que acelerou muito a desolarização no mundo é o governo brasileiro. Então o Brasil tem papel central aí em acelerar a desolarização. Você vê agora que países asiáticos, eu falei aqui, a Malásia, a Tailândia e a Indonésia, que são países aí com quase 400 milhões de habitantes juntos, não vão mais usar o dólar em suas transações comerciais. Estão querendo colocar as Filipinas e colocar ali, fazer um consórcio ali de países asiáticos que entre eles não vão mais usar o dólar. Esses países em relações com a China já não usam mais o dólar. Com a Rússia já não usam mais o dólar. A gente está falando aqui de centenas de bilhões de dólares que não são mais utilizados. Ou seja, países que utilizavam dólar. Então o dólar era útil. Se os Estados Unidos impusessem sanções a um desses países, seriam sanções que iam doer mesmo, pegar na carne desses países. Mas agora não mais, porque eles já não usam mais o dólar. Então esse movimento está se expandindo. O que os Estados Unidos buscam é tentar frear esse movimento. E
A guerra lá em Israel, enquanto estiver em guerra, isso impede a criação de um corredor que está sendo criado, que eu falei aqui algumas vezes, entre a Índia e a Europa. E esse corredor ia acelerar muito a desdolarização, porque a Índia é um dos principais fornecedores aí de materiais para a Europa. E aí imagina tudo isso sendo feito sem usar o dólar. A Índia quer que use a moeda chinesa, a moeda indiana, da Índia. E a Europa vai aceitar usar o euro ou a moeda indiana, mas qualquer que seja, não é o dólar. Então, enquanto tiver guerra lá, na Palestina, enquanto tiver massacre lá, não é criado o corredor, porque não se sabe em que termos estaremos no futuro. Se vai ter Israel, se não vai ter, se vai ter uma explosão, se vai ter Terceira Guerra Mundial, se vai ter alguma coisa, ninguém sabe. Então, não é criado e tudo pausa. E aí os Estados Unidos ganham tempo para tentar fazer com que isso seja feito nos termos que eles querem. E os termos que eles querem é que todo mundo continue usando o dólar. Mas eu vou falar, a onda que está chegando aí é muito forte. Para tentar barrar essa onda, eles estão tentando aí mirar no governo que é do país que está fazendo isso, que é o governo Lula. A nossa sorte, para quem fala, nossa, Thiago, ferrou. Calma. Olha, o Lula enfrentou golpismo aí desde 2004 até 2010, aí foi de 2011 a Dilma até 2016 enfrentando o golpismo. E olha, foram muitos erros sucessivos aí internos no Brasil para que desse o golpe de Estado, viu? Que mesmo com todo o golpismo americano da imprensa, não teria golpe se não fossem muitos erros sucessivos em indicações, erros estratégicos. Não estou nem falando de, não, o governo fez não sei o que errado. Não, erros estratégicos de indicações, de colocar inimigo em lugar certo e tudo mais, de aceitar algumas pressões que eu vi que o Lula já não aceita mais. O Lula de 2023 tá, muito mais esperto, muito mais rápido que o Lula de 2003, viu? E o PT de 2023 também tá muito mais esperto. Eu vi já uma mudança de posicionamento de algumas pessoas no PT que mostram que eles não estão assim, nossa, como estavam em 2003, muitos que estavam lá no governo, assim, nossa, estamos deslumbrados, temos agora os holofotes da Globo. Não estão assim, não. Então, esse pessoal tá aí para mudar de vez o mundo, mudar a ordem mundial, acabar com o imperialismo norte-americano, que é o problema que todos os países aí do sul global enfrentam. Era o imperialismo dos europeus, continuou agora mesclado com o imperialismo norte-americano, dos Estados Unidos, mais especificamente. Isso tá para acabar, viu? Teremos novos tempos aí. Eu peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta para evitar essa tentativa aí de golpe, mais uma, né? Falou!